Muito bem, boa noite a todos. Boa noite, gente membresina, boa noite, gente peregrina e principalmente vocês que estão aqui na sala do Meet. É uma experiência nova, eu estou testando para ver se essa ferramenta é boa para a gente usar. É o que eu uso para dar aula online na faculdade. Quem não está acostumado demora um pouquinho para se acostumar, mas ela tem boas vantagens porque a gente pode conversar. Não é uma live, porque ninguém está assistindo, só vocês que estão aqui na sala que ouvem. Mas tem a vantagem de que está sendo gravado. Na prática, vai ser como um vídeo gravado. Então, nós estamos testando, primeiro com os membros, e eu quero ver se a gente transforma isso aqui num evento frequente. Vou estudar as datas, os horários, quando funciona melhor ou não. E eu pretendo fazer o curso de hebraico usando essa ferramenta aqui. Não é uma ferramenta para ter retorno de dinheiro, porque aqui não tem como fazer contribuição, não tem super sticker, nada. Então é só uma plataforma para a gente se encontrar mesmo, e como no caso do curso de hebraico é para os membros, não tem custo nenhum, eu acho que é uma ferramenta boa. Nessa primeira experiência, nós vamos lidar com Gênesis de 1:11. Eu tive cuidado de liberar um vídeo agora cedo. Cedo não, né? Agora 19 horas, porque eu vou pegar a literatura que tem disponível sobre Gênesis 1:11, vou ler e vou comentar. E hoje eu liberei do Christoph Ulliger, que é um renomado pesquisador da área de Antigo Testamento. Mas a primeira sessão que eu li dele, eu não gostei muito, não. Se vocês já assistiram ao vídeo, tem uma frase que eu acho que ficou boa, mas o restante não gostei, não. Se vocês não assistiram, depois vocês assistam. É o primeiro bloco porque eu pretendo seguir o que a gente já tratou em a Bíblia toda, verso a verso. Eventualmente, a gente pode fazer com base em alguma exegese que o canal já fez. Por exemplo, a gente poderia fazer uma sobre o prólogo de João, sobre aquelas duas passagens sobre tradição, é a tradição que os cega, de João, qualquer coisa que a gente já tenha visto. Ou então escolher uma série de sequência de vídeos e discutir aqui. Mas aqui vai ser sempre com base em atividades já realizadas na tenda do necromante. Então, como eu anunciei lá, eu vou franquear o microfone para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem fazer. Gênesis de 1. Lá eu anunciei de 1 a 15. Caso vocês tenham elaborado alguma pergunta para Gênesis 12, 13, 14 e 15, eu vou responder, sem problema. Mas, na verdade, eu quero que a gente se concentre em Gênesis 1:11, o primeiro bloco da Bíblia hebraica. Mas, se tiverem, vou repetir, alguma pergunta sobre Gênesis 12, 13, 14 e 15, eu não vou me furtar a responder, não. Antes, algumas orientações aqui. Quando alguém estiver falando, o ideal é todo mundo estar com o microfone mutado. É sempre bom a gente olhar aí do ladinho, na telinha onde aparece você, ou aparece os peregrinos, você vê um microfonezinho no canto superior direito. Se ele tiver com risquinho, ele está mutado, então nenhum som daí do seu aposento vai vazar para a sala. Se ele tiver sem o risquinho, qualquer som daí, e é muito sensível, então qualquer barulho invade a sala e atrapalha bastante. Então tenham sempre cuidado para manter o som mutado. Como não tem muita gente na sala, eu não vou usar o recurso de levantar a mão, não. Eu vou usar o recurso do microfone. Então, na hora em que eu liberar, por exemplo, a Maria Letícia está com o microfone dela aberto. O microfone está aberto, Maria. É que eu não tenho muito costume. Aliás, nunca entrei nesse Google Meet. Então, aí na barra, olha na barra da tela. Você tem uma série de botõezinhos, e o primeiro botão é o microfonezinho. Clica nele. E aí vai mutar. Tá vendo a barra embaixo? Sim, sim, sim.
Então, aí tem um microfonezinho e uma câmera. Se você clicar na câmera, ó, eu vou sumir, ó. Vou clicar na câmera e sumir. Porque você desliga a câmera. Vou ligar a câmera de novo. E do lado dele tem um microfonezinho. Nada. Liberei o som. Não está mutado, não. Só vai aparecer mutado para você quando o símbolo... Eu posso mutar você, ó. Mas se eu desativar seu som, aí pronto, eu mutei você, mas você não consegue mais desmutar, porque eu estou mutando e eu sou o administrador da sala. Então eu não quero fazer isso, porque senão você vai ficar sem o microfone. Você mutou? Eu acho que você mutou. Porque agora eu não consigo mais te desmutar. Você ficou mutada, deixa eu ver se eu consigo liberar aqui. Não, eu acho que você mesmo se mutou. Tá, pronto. Você mutou, isso. Muito bem, então vamos fazer assim, em vez de levantar a mão, porque aqui tem esse botãozinho de levantar a mão, ó. Em vez de usar isso, a primeira pessoa que tiver pensado numa pergunta pode fazer a primeira pergunta, que aí eu começo por essa aí. Algum de vocês preparou alguma pergunta sobre Gênesis 1:15? Eu preparei, professor. Pode falar. Quem é que está falando? Cláudio Cachoeira. Eu começo dando boa noite a todos e pedindo desculpas. Provavelmente eu fui cumprimentado assim que entrei, mas eu estava sem o fone de ouvido, não devo ter ouvido. A minha pergunta está relacionada a Gênesis. Deixa eu acessar aqui, ó. Gênesis capítulo 9. Tá certo, né? Capítulo 9 está incluso, né? Okay, só para tirar dúvida. 9, 22 a 25, o relato é sobre a questão de Cã, posso chamá-lo assim, né? Cã ter visto a nudez do pai. E eu vou só pedir licença aqui, porque eu coloquei isso num bloco de notas, e eu vou elaborar a minha dissertação e a minha pergunta aqui. Em Gênesis 9, 22 a 25, onde descreve o ato de Cã ver a nudez do pai e fazer associação a Canaã, isso seria uma interdição, na verdade, ou é uma desconstrução da identidade de Canaã? Afinal de contas, segundo a tradição, Cã, ele é também pai de outros filhos, como Cuxi, Misraim, e eles não são mencionados. Então, a minha pergunta seria, é uma tentativa realmente de desconstrução da imagem de Canaã, colocando ele num cenário onde os camponeses eles já viam aquela atitude como uma aberração? Eu não sei se a minha pergunta eu me fiz entender, mas é o que me parece. Entendi. Eu posso responder? Sim. Tá. A sua pergunta pressupõe o modo como a gente tem lido essas narrativas aqui no canal. O modo tradicional de ler essas narrativas é você viajar para o mundo das personagens e você tentar aprender alguma coisa observando as personagens como sendo uma história real ou uma alegoria para verdades profundas, verdades psicanalíticas, etc. Ou seja, você tem uma leitura crente da narrativa, ou você tem busca de verdades profundas, Jung, por exemplo, ou aproximações psicanalíticas, como muita gente faz. Nós não lemos assim, a gente lê considerando que a narrativa é um instrumento, é uma ferramenta que o autor usa, não há vida própria em personagem nenhum. Então, aí na cena tem Noé, tem Cão, tem Canaã, mas na verdade não tem nenhum deles, porque todos eles são instrumentos na mão do autor, o autor faz o que quiser com eles. Esse recurso narrativo é quase, eu poderia dizer, exclusivo da Torá. Para mim, isso marca o caráter inaugural da Torá. Os redatores da Torá estavam construindo praticamente do zero toda a teologia sacerdotal. A religião
anterior ao movimento sacerdotal foi totalmente terraplanada, foi uma política de terra arrasada. Eles enfrentaram a resistência campesina e construíram do zero, tijolo a tijolo, a sua nova teologia. Então, o centro da atenção da Torá é o grupo social contra o qual a classe dominante está em disputa, ao mesmo tempo que tenta cooptar. Os camponeses são adversários políticos do Templo de Jerusalém e, ao mesmo tempo, são o grupo social do qual o templo depende. Por isso, eles estabeleceram esse tipo de narrativa. A situação dentro da qual o conflito está instalado, com os diversos grupos sociais representados, isso é jogado no mundo das origens, na forma de uma alegoria. Cada grupo social que está em conflito é representado por um personagem na narrativa, e o que está se tentando resolver na narrativa é, na verdade, o que está se tentando resolver no horizonte de produção do texto. Por conta desse modo de ler a narrativa aqui na Tenda do Necromante, faz todo sentido que você pergunte se a estratégia é interdição de cão. Se a gente não tiver, de cão não, de Canaã, se a gente não tivesse a percepção do modo como essas narrativas funcionam, a gente não vai encontrar narrativas desse tipo nos profetas, por exemplo. Muito menos nos escritos. Nos outros livros da Bíblia, mas na Torá quase não tem narrativa que não seja assim, retroprojeções alegóricas. Eu chamo de narrativa mítico-literária, mas o nome é irrelevante. É uma retroprojeção alegórica da situação de conflito dentro da qual a narrativa está sendo elaborada. Como você bem observou, no mito inaugurado, há um monte de filhos. Então, por que apenas o Canaã está sendo condenado? É porque a intenção do narrador é colocar sob maldição o cananeu. E para colocar o cananeu sob maldição, ele inventa uma história. Essa história é inventada, nunca aconteceu. Assim como, para condenar o camponês de modo geral, o sacerdote inventa Gênesis 2:3. Adão e Eva, aquilo nunca aconteceu, é um mito. Mas é uma narrativa, é uma alegoria político-instrumental. Está se condenando todos os camponeses de Judá na alegoria de Adão. O solo é maldito por conta de Adão, na verdade é a maldição sobre os cananeus. Então tem alguém querendo condenar particularmente os cananeus, e então inventa uma história que o seu pai viu a nudez de Noé e por isso ele vai ser condenado e os cananeus vão pagar o pato. Aqui tem uma questão muito, muito, muito delicada, porque hoje a gente sabe, se aceitar a tese do Israel Finkelstein, eu sou favorável a ela. Não dou murro na mesa, porque não sou eu que fiz o trabalho, eu tenho que acreditar que o trabalho arqueológico foi bem feito. Mas se a gente acredita, dá crédito, acreditar no sentido de dar crédito ao trabalho de Israel Finkelstein, Israel era cananeu, os abramitas são cananeus, Judá não era. Mas a gente está, no caso do texto de Canaã, Cão e Noé, posteriormente ao século V. Século V, o mais cedo não pode, esse texto não pode ter sido em nenhuma hipótese escrito antes, ou é século V ou século IV, também não pode ter sido escrito muito depois, não. Entre o século V e o século IV. De modo que a pergunta que a gente deve fazer é, para o narrador que não tem a menor ideia de quem eram os seus antepassados há 300 anos antes, é bobagem qualquer um achar que ele sabe exatamente de onde cada um veio, não sabe coisa nenhuma. É com base em muita pesquisa, especulação, que a gente consegue desenhar um quadro razoável. Então, tem um contingente populacional que o narrador trata como cananeu,
que ele está amaldiçoando. Agora, por que que ele está amaldiçoando esse contingente? Isso tem alguma coisa a ver, por exemplo, com a narrativa de Josué? Porque na narrativa de Josué, que talvez tenha feito parte da Torá no início, com Deuteronômio, como quer o século XIX, ou já sem o Deuteronômio, como eu penso, faz mais sentido, todo o cananeu é vítima de genocídio. O israelita, supostamente recém-saído do êxodo, invade Canaã e mata todo mundo. Quer dizer, nós estamos diante de textos que são mais ou menos da mesma época, ou que têm a mesma intenção, por todos os habitantes daquela região sob a alcunha de cananeu, e de um lado, dar legitimação para considerá-los malditos e fazer o sentido da narrativa de Josué, que pode matá-los. Quer dizer, a gente precisa identificar com alguma precisão de quem é que o narrador está falando. Porque quando ele fala de Adão, a gente sabe, é o camponês de modo geral, mas não é uma identificação étnica, é uma identificação econômica. É o camponês, o trabalhador do campo. Quando amaldiçoa Eva, a gente sabe de quem está falando. É a mulher do camponês. Quando amaldiçoa Miriam, o texto deixa claro, é o profeta. Versos antes, Yahvé diz, quando tem um profeta no meio de vocês, aí está lá Miriam, Arão e Moisés. Moisés representa o templo de Jerusalém, Arão os levitas, sobrou para quem? Para Miriam, que representa a profecia. Então tem casos em que é fácil demais a identificação. Quem está representado no personagem alegórico. Mas e esse Canaã? Por que que o sujeito está amaldiçoando uma etnia inteira? Não é bem uma etnia, porque o cananeu aí é uma expressão bastante genérica. Se alguma vez representou uma etnia especificamente, depois o termo acabou virando um conjunto dentro do qual cabe tudo. Tem hora que a Bíblia trata cananeu como todo mundo, tem hora que bota cananeu do lado de ferezeu e outros povos. Então você está certo na sua percepção. A gente só precisa ter prudência em identificar quem é esse Canaã. Uma coisa é certa, não tem absolutamente nada a ver com os negros de África. Nada. A identificação dessa passagem com Cão e Canaã, com os negros, é uma perversão hermenêutica e ética de pastores dos Estados Unidos que depois trouxeram essa patifaria hermenêutica para cá. Então, a gente tem certeza que não se trata de negros de África, não se trata de chineses, não se trata de os aborígenes australianos, os ameríndios, nada disso. Mas a quem precisamente se refere, está aí uma boa coisa para a gente anotar, para ficar pensando nisso até que venha uma ideia que se encaixe. Eu diria que nessa passagem está se apontando para os habitantes de modo geral de Canaã. Então aí se faz uma distinção entre o narrador do texto, talvez o representante do pessoal que volta da Golá, e o resto. Nesse caso, talvez até os camponeses estejam enfiados dentro desse conjunto maior, porque ali a maldição é que ele vai ser escravo, né? Ele vai ser escravo dos seus irmãos. Expliquei alguma coisa? Tudo bem, Cláudio? Explicou sim, professor. Ficou a pergunta, né? Quem que representa Canaã? Uhum. Mas é interessante porque o versículo 25, me parece, ao ler ele, uma forçação de barra, quando diz que assim que Noé soube do que tinha acontecido, ele amaldiçoa Canaã. Sim. Então, né, qual é a relação dentro de uma tradição que tem, né, o cara tem mais 3 filhos, né? Então me parece realmente jogar um cara dentro da história aí para que ele seja amaldiçoado, né? E obviamente ele representa alguém, sim. E ainda a gente
precisa lembrar que no capítulo 3, eu acho que é o capítulo 13, é 12 ou 13, um desses dois capítulos, ainda tem aquela famosa expressão: naquele tempo habitavam os cananeus da terra. Então, por que alguém está usando um termo que não designa mais os habitantes originais? Fica ainda mais gritante. Mas eu não me sinto à vontade para bater martelo, não. Eu prefiro considerar que seja um apontamento genérico para o habitante ali do território de Judá, que está agora sob a autoridade de Judá, que por sua vez está sob a autoridade persa. Acho que esse texto é do período persa. Mas vamos anotar, vamos deixar sobre a mesa e ver se a gente resolve isso no futuro. Próximo. Boa noite, professor. Boa noite. É o Tiago que está falando. Fala, Tiago. Tudo bom? Tudo bom. Queria agradecer aí a oportunidade. Muito legal a gente poder ter esse contato assim, rápido, direto, né? Eu queria fazer a pergunta a respeito de Gênesis 5. Né? Gênesis? 5. Ok. Eu tenho nos comentários aí que a gente vem trocando, né? Eu aventei uma hipótese aí de o Gênesis 5 inicialmente ter sido escrito primeiro o trecho 2 a 31, se eu não me engano, e depois, num outro momento, esse texto ter sido emoldurado com os versículos 1 e 32 mais na frente. Não sei se você lembra disso. Uhum. Você acha que essa hipótese ela encaixaria o primeiro trecho sendo escrito no período persa ou no período grego? Eu acho, Tiago, que não dá para resolver isso com o capítulo 5 sozinho. Porque a montagem Gênesis de 1 a 11, ela tem um propósito. Lendo o texto do Christopher Ulliger, ele escreveu que é a história da humanidade. Para mim é muito constrangedor ler um erudito do gabarito do Ulliger falar que é a história da humanidade. O sujeito lá atrás não tem nenhuma noção de humanidade. É como se daqui a 2000 anos, digamos, a humanidade encontre vida em outro planeta, a gente faça uma coalizão de planetas, e aí você pega as histórias escritas aqui no planeta Terra como história da galáxia. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Mas é o mesmo conceito, achar que hoje a gente está escrevendo a história da galáxia quando a gente nem sabe de coisa nenhuma. O judeu não está escrevendo história de humanidade coisa nenhuma, história do mundo coisa nenhuma, como está no livro no texto do Christoph. Ele está escrevendo uma história do Império. Acho que pode ser o Império Persa, mas pode ser o Império Grego. A montagem é muito difícil de estabelecer a data da montagem. Os textos, a gente quase pode bater martelo, porque na hora de montar Gênesis 1:11, o cara não sentou e escreveu Gênesis 1:11. Ele pegou um monte de texto que já existia, cujo sentido original não tem nada a ver com uma história, muito menos com a história do Império. Gênesis 1 tem nada a ver com o Império, é um texto absolutamente judeu. Gênesis 2:3 não tem nada a ver com o Império, é um texto absolutamente judeu. O texto do dilúvio tem nada a ver com o Império, é um texto exclusivamente para Judá. Mas quem vai montar ressignifica tudo, isolando do contexto histórico as passagens e montando na minha avaliação, história do Império. Se essa avaliação estiver correta, ele vai encaixando os textos que formam uma certa unidade, uma certa
narrativa, mas quando ele precisa saltar de um para o outro, não funciona. Então, entre o capítulo 4 e o dilúvio, ou seja, entre Caim e o dilúvio, se você simplesmente cola, não funciona. Você precisa ter um desenvolvimento. Uma hipótese seria a gente arrancar o capítulo 5 daí, ler do capítulo 4 até o texto do dilúvio para ver se faz falta ou não faz falta. A questão que a gente precisa responder é: o capítulo 5 é indispensável para uma história do Império? Se sim, a montagem precisa pressupor que o cara colou Gênesis 1, Gênesis 2, 3, as duas histórias de Caim, porque são duas, e redigiu o capítulo 5. Quando isso foi feito? Pode ter sido feito no Império Persa, mas já pode ter sido feito no Império Grego. Há quem acha que o Pentateuco inteiro é do período grego. Os argonautas do deserto, por exemplo, pressupõem que o Pentateuco é uma espécie de emulação das crônicas do Berossus, que é um historiador babilônico. Então ele pega, faz uma... A hipótese é que foi feita uma transposição. Pode ser, porque não tem nada a ver com as unidades individuais. Gênesis 1 é do século VI, Gênesis 2, 3 é do século V. Mas quem montou uma suposta história do Império pode ter feito isso no século II. Então a gente precisa primeiro determinar com alguma segurança se é Império Persa, se é Império Grego. Se eu não deixei passar alguma coisa, não tem nada que nos obrigue a datar a montagem no Império Persa. Quem disser que Gênesis 1 é do período grego, Gênesis 2, 3 do período grego, para mim, está delirando. Mas a montagem não respeita o sentido histórico nem de Gênesis 1, nem de Gênesis 2, 3. Então, ele pode ter montado em qualquer momento. Pode ter sido no Império Persa, pode ter sido no Império Grego. Não dá para bater o martelo, não. Então, ficam duas coisas para a gente prestar atenção. O capítulo 5 é indispensável para a montagem, porque se ele não é indispensável para a montagem, aí piora a situação, porque a montagem pode ter sido feita e o capítulo 5 tem sido enfiado depois. Se ele é indispensável para a montagem, então a datação do conjunto Gênesis 1:11 poderia resolver a questão para nós. Mas se vocês assistirem ao vídeo que eu postei, agora às 19 horas, o capítulo sobre Gênesis 1:11, do Christoph Ulliger, ele acha que é até besteira o bloco 1:11. Ele começa, não, a gente podia parar no capítulo 10, pode parar no capítulo 9, chegou a dizer que pode parar no capítulo 8. Quer dizer, se você chegar a esse ponto de tratar nesse nível de incerteza absoluta e desconsiderar até que Gênesis 1:11 seja um bloco, e Ulliger fez isso, então toda a nossa discussão aqui cai por terra, porque não tem bloco nenhum. O bloco termina no meio do dilúvio. Eu achei uns negócios assim meio delirantes, mas a gente é obrigado a anotar que na pesquisa tem gente que faz isso. Eu acho, não fui eu que inventei a tese de que o bloco é de 1 a 11, eu acho que faz todo sentido, todo absoluto sentido, com a ressalva de que os capítulos e versículos não são próprios da Bíblia, foram inventados no período cristão. Então, eventualmente, alguém fez um corte no lugar errado. Mas eu acho que não, eu não acho que o final do capítulo 11 deveria estar no 12, ou o início do 12 está no 11, eu acho que o corte foi feito de modo bem preciso. Quer dizer, aquela história do Império termina com a menção a Abraão, e aí começa, não mais a história do Império, mas a história dos judeus, uma história fictícia. Então, você tem uma história fictícia do Império e depois uma história fictícia dos judeus. Para mim faz sentido. Qual é o papel que cabe ao capítulo 5? É o salto dos textos mais antigos, né, considerando a narrativa, Gênesis 1, 2, 3, Caim, para o dilúvio. E depois do dilúvio você tem outra sequência de narrativa, quer dizer, estruturalmente está até no lugar certinho, né? Gênesis 1, Adão e Eva, Caim, genealogia, dilúvio, genealogia, Torre de Babel, genealogia, e aí começa a história de Abraão. É até estruturalmente bem situado.
Eu acho que é um pacote. Eu acho que é um pacote. Próxima. Boa noite, professor Oswaldo. Boa noite, quem está falando? Heraldo, Fala, Heraldo. é um prazer estar aqui com o senhor, né? Eu tenho acompanhado assim o trabalho do senhor e tenho aprendido muitas coisas, né? Que bom. Com relação assim, até mesmo o senhor estava falando aí a respeito aí do bloco, da divisão do gênio, eu tenho me esclarecido muitas coisas. Não estou aprendendo, estou engateando, tá? Como o senhor fala, não é? Então, eu não sei se a pergunta que eu vou fazer está dentro do assunto, mas eu acredito que está, né? Como o senhor até acabou de falar aí a respeito da história fictícia de Abraão, eu queria tirar uma dúvida com o senhor com relação a Ismael, né? Porque tem aquela guerra ali da geração de Ismael e dos outros filhos. Então, eu queria saber o que o autor, com relação a Ismael, qual a função do Ismael nessa narrativa fictícia de Abraão, dele, de uma promessa também que foi feita a Agar, de ele ter também gerações, né, de famílias, aquela, não sei se eu estou expressando direito, né? Desculpa de eu estar assim meio, não sei se eu estou expressando direito, mas o papel do escritor em relação a Ismael, qual seria assim o papel dele nessa história de Abraão? Tá. Eu acho que você adiantou um pouco a questão, porque a playlist de Ismael ainda não acabou, né? Então, eventualmente, nos próximos vídeos, a resposta virá. Mas eu vou comentar. Entendi. Eu acho que tem alguma coisa muito esquisita com Ismael. A gente já identifica Ismael direto com os árabes. Uhum. Mas quando eu leio os textos, não me parece que na narrativa, nos textos até agora lidos, e eu já estou no capítulo 19, haja essa identificação. Acho que a identificação de Ismael com os árabes está retroprojetada nessa narrativa. Não estou de todo seguro ainda, mas eu penso que o que aconteceu é o seguinte: todo o pivô da discórdia é Abraão. Pessoal, os judaítas de fato que foram para o cativeiro babilônico. Há uma coincidência dos judaítas terem ido para o cativeiro e não os abramitas, porque o judaíta é a classe dominante. Eu concordo, tendo a concordar com Israel Finkelstein, os abramitas estão no sul, com a saga de Abraão, obviamente, os abramitas. Concordo com a tese do Mário Liverani, de que é o povo Raham, mas não vem ao caso aqui. O israelita no norte, então, israelita no norte, abramita no sul. Os dois adoradores de El Shaddai no sul e El sem ou com algum outro epíteto lá no norte. E os judeus são uma tribo árabe entre aspas, né? Proto-árabe. Mas uma daquelas várias tribos do extremo sul do corredor palestinense, como os recabitas, os amalequitas, os edomitas, etc. Em algum momento, uma tribo guerreira, eles entram já portando o culto de Yahvé, politeístas, mas portando o culto de Yahvé. O nome Yahvé está no nome Yehudá, então ele já entra no território dos abramitas como portador do culto de Yahvé. Duvido que culto exclusivo, mas levando Yahvé. Eles conquistam Jerusalém. Acho que a história da sucessão do trono de Davi, aquela longa narrativa, guarda alguma informação, ainda que imprecisa, mas acho que faz sentido que os judaítas tenham percebido que era muito fácil controlar aquela região, se controlar a Cordilheira Central. Foram lá, tomaram Jerusalém, e de qualquer forma os judeus estarão em Jerusalém, então se não tomaram nos termos em que a narrativa estabelece, tomaram de qualquer forma, e a partir dali assumiram o governo. Mas assumir o governo no período pré-exílico não significa mudar a religião de ninguém. A religião continua a mesma, então quem adorava Elo continua adorando Elo,
Yahvé agora está disponível para adoração, já que todo mundo é politeísta, e no politeísmo você tem a possibilidade de adorar quem você quiser, ainda que você tenha o seu Deus de devoção pessoal. Eles estabelecem coleta de impostos, mas Jerusalém não vira centro religioso. Há uma certa distância entre os cananeus, abramitas e os judeus, porque o israelita é cananeu, segundo Israel Finkelstein, mas o judeu não é. O judeu é árabe. Então houve uma certa preservação da identidade tradicional, os judaítas em Jerusalém e os abramitas nas cidades. Quando Jerusalém é destruída pelos babilônicos, quem vai para o cativeiro é justamente os judaítas, e não os abramitas. Os abramitas ficam. Se não quisermos tratá-los como abramitas, como eu os trato, os camponeses ficaram, a população ficou. É como se não tivesse acontecido nada. Obviamente, quando o exército babilônico passa, se tiver algum camponês no meio do caminho, provavelmente cai duro, mas nessas horas os camponeses fogem, vão para as cavernas, se esconde. E quando a elite, ou seja, a classe dominante judaíta foi levada para a Babilônia, aí aconteceu um fenômeno histórico muito interessante. Nunca tinha existido judeu no território, eles invadem em algum momento, conquistam Jerusalém, os abramitas eram os habitantes originais, aí agora vem os babilônicos, levam os judaítas para a Babilônia e os abramitas ficam. Quando 100 anos depois, grosso modo, os judaítas vão voltar, aí tem um conflito sobre a propriedade da terra, de quem é a terra. Aí começa a disputa, isso está em Ezequiel, não está nem na Torá, isso está em Ezequiel. E o pessoal que está lá na Babilônia manda os olheiros lá para Jerusalém, e aí os olheiros retornam dizendo que o pessoal de Jerusalém está dizendo que não vai entregar terra não, porque a terra é deles, porque pertencia a Abraão. E se pertencia a Abraão, então pertence a eles. Se você presta atenção nesse argumento, ou o camarada é muito ruim, de lábia, mas não me parece que um oriental do Oriente Próximo seja ruim de lábia, está pressuposto que o judaíta não tinha por antepassado Abraão. E não tinha mesmo, ele era árabe. O que tem a ver com Abraão? Então Abraão vira um pivô, o pivô mais importante do período pós-exílico. Não tem nada que chegue perto de Abraão, porque é a disputa da terra. Cada milímetro de terra vai ser decidido pela violência, óbvio. Mas ao lado da violência, você precisa da articulação ideológica. Então, o que os judaítas vão fazer? Os judaítas vão se apropriar de Abraão, porque eles precisam ter um vínculo de pertença tradicional com a terra, já que eles não são vinculados tradicionalmente à terra. Então, eles se apropriam de Abraão. O argumento dos abramitas era: nós somos filhos de Abraão, vocês não. O que os judaítas vão fazer? Vão se apropriar da história de Abraão e vão dizer, então, que eles são filhos de Abraão, sendo filhos de Abraão, a terra é deles. Mas aí tem um problema. A terra é deles também. Porque o outro continua sendo filho de Abraão. Então, se você toma Abraão, você não resolve o problema da classe dominante, porque a classe dominante, na melhor das hipóteses, vai ter um argumento retórico para dizer que a terra tanto é dos camponeses quanto dos judaítas. É aí que eu acho que entra a estratégia de Isaac e Ismael. E talvez, aqui, respeitar o Daniel, que é historiador, vou me meter onde não devia, mas eu acho que talvez tenha sido aí que nasce a tradição judaica, estou falando do judaísmo de hoje, de identificar judeu, o filho da mãe, não do pai. Porque se tanto o abramita quanto o judaíta descendem de Abraão, mas a promessa é para ser feita só ao judaíta, não ao abramita, como é que você resolve isso? Você resolve isso com as mães. Aí você começa a inventar uma história. Não, mas acontece que Abraão tinha uma mulher, que é Sara. Nós, os judeus, judaítas, mas para simplificar, judeus. Mas não dá para confundir o judeu de hoje com aquele judeu de lá, não. É outra coisa completamente diferente. Até as doutrinas é tudo diferente. Não dá nem para chamar de doutrina.
Nós somos filhos de Sara. Aí, para eles dizerem que eles são filhos de Sara, precisa arrumar uma mãe para os abramitas. Aí a mãe que é arrumada é Agar, que é uma egípcia, que é uma escrava, que é uma desdenhosa, que é uma covarde, que é uma fugitiva. Quer dizer, eles pintam com todas as cores negativas Agar e dizem: pare por um momento e reflita na possibilidade dessa explicação, que eu estou dando como uma hipótese. É verdade, vocês são filhos de Abraão. É muito descaramento, porque os judaítas roubaram Abraão dos abramitas e agora vão usar Abraão contra eles. Não, é verdade, vocês são filhos de Abraão, verdade. Verdade. Que pena que a promessa da terra não é feita para Abraão, é feita para a descendência de Abraão via Isaac. E vocês não são descendentes de Isaac, vocês são descendentes de Ismael. Aí aqui tem um detalhe. Ismael é uma invenção judaíta? Ou Ismael é uma tradição campesina que está sendo cooptada? Não estou seguro quanto a isso ainda. O fato de ser Ismael pode testemunhar a favor de ser uma tradição anterior, de que o judaíta não inventou, ele tomou, ele cooptou. Por outro lado, o judaíta vai se identificar com Israel. Então, de repente, ele simplesmente fez um trocadilho, né? Israel, Ismael. E até, quase que na prática, trocando uma consoante, né? Então, talvez toda a história seja inventada pelo Templo de Jerusalém. Para mim, Isaac é uma invenção, porque quem é que vai dar o nome de um filho? Ele debochou, ele riu, ele zombou, porque Isaac significa isso, rir, mas não é rir assim, se divertindo, é rir zombando, né? Duvidando e escarnecendo. Quem é que vai dar o nome de um filho assim? Em todo caso. Então, o que o Templo de Jerusalém vai inventar? O mesmo pai, então a terra é de todo mundo? Não, porque a promessa, a terra pertence não a Abraão. A terra pertence ao filho de Abraão, Isaque. E nós somos descendentes de Isaque. Vocês são filhos de Abraão, parabéns, mas vocês são filhos de Ismael. Se essa análise estiver correta, Ismael é o camponês. Ismael é o abramita, não é o árabe. Não significa que não é o árabe, porque o judeu é o árabe. Provavelmente, 300 anos depois de eles terem entrado em Canaã, nem lembram mais nada disso. Tanto é que não sobreviveu nenhuma memória de um ancestral dos judeus. Há quem diga que era Isaac. Para mim não faz sentido nenhum. Isaac ser o antepassado mítico dos judaítas. Eu acho que simplesmente isso se perdeu. Agora, não significa que essa identificação original, na minha avaliação, de Ismael com o camponês tenha perdurado. Porque aqui vale uma última observação. Eu estou convencido, cada dia mais convencido, de que os personagens da Torá são bonequinhos que ficam numa estante. Você pode inventar o boneco pela primeira vez. Então você inventa um boneco e agora esse bonequinho está lá na estante. Você escreveu uma história com esse boneco, esse personagem. Essa história é um instrumento de intervenção social. Lembra dessa expressão, Daniel? Mais de 20 anos, né? É um instrumento de intervenção social, é bem sucedida a intervenção, está resolvido, acabou. O texto não tem mais utilidade. Naquele momento, o texto é guardado, o bonequinho fica na estante. Décadas depois, em alguns casos, sim, em alguns casos, século depois, o bonequinho é reutilizado. Por exemplo, no caso de Caim, os camponeses, o Templo de Jerusalém queria uma história para alegorizar o conflito entre o Templo de Jerusalém e os camponeses a respeito do tipo de culto que Yahvé gosta.
Yahvé gosta de bicho morto, não gosta do culto agrário. Então, Caim é o agricultor e Abel representa o templo de Jerusalém. Resolveu esse problema, o camponês aprendeu, 3 gerações depois, aqui vale a pena citar um livro, Ortega y Gasset, um filósofo, Ortega y Gasset. São 2 nomes, mas é um cara só, Ortega y Gasset. Ele escreveu um livro chamado Em Torno a Galileu. Recomendo muito. A tese dele é de que a história fica meio que fixa por 3 gerações e ela se altera a cada 3 gerações. Por quê? Porque o avô morre. Então, enquanto as 3 gerações estão juntas, o neto, em respeito ao avô, mantém a tradição. Morreu o avô, começa a mudar tudo. Então, me parece que quando resolveu o problema com aquele bonequinho, lá na frente surge outro problema que precisa ser resolvido, o sujeito tem 2 opções nessa fase de resolver problemas inaugurais, digamos assim. Produzir uma narrativa mítico-literária do zero, inventar um personagem do zero, vai continuar fazendo isso, o judaísmo vai fazer isso até o Novo Testamento, ou então usar os bonequinhos que já existem. Porque como o bonequinho já está na consciência da população, é mais fácil. Aconteceu com Caim. Até a metade da história, Caim é agricultor, depois ele vira um ferreiro. Na antiguidade isso não existe. As profissões são fixas, a profissão do filho é a profissão do neto, do avô, do tataraneto, do tataravô. Mas na primeira metade ele é um agricultor e na segunda metade ele vira um ferreiro. Eu acho, então, que a primeira vez que Ismael foi usado, ele foi usado para calar a boca dos camponeses. Vamos continuar lendo Gênesis, fatalmente vai aparecer a circunstância em que Ismael precisa resolver um problema, aí sim, com árabes. Não sei se é quando aparecer, por exemplo, Edom. Edom é árabe. Edom era do extremo sul. Edom, Judá, Recabita, Malequita. Então, quando surgir uma interação conflituosa com árabes, aí não é que Ismael fosse árabe, é o bonequinho. Vamos usar o bonequinho. Aí ele, inicialmente, é camponês, depois ele passa a ser árabe e ninguém nem se dá conta. Se a gente achar assim complicado deles fazerem isso no passado, pense o seguinte: nenhum camponês tinha esses textos. Nenhum. Eles não liam. O texto de Caim, como agricultor, fica lá na gaveta. Agora, como o problema é os ferreiros que fazem imagens de deuses, essas coisas todas, é isso que os camponeses vão ouvir. Ou seja, os camponeses nunca vão ouvir a história toda, só ouvir pedaço da história. Hoje, qualquer cidadão do mundo tem a Bíblia inteira na mão e a história inteira. Aí a pergunta é, quem percebe? Com a Bíblia na mão hoje, quase dá para dizer que ninguém percebe. Imagina eles no passado. Era muito fácil de enrolar os camponeses. Muito, muito, muito fácil. Então, eu acho que a gente precisa acompanhar essa ideia, né? Os personagens não representam sempre as mesmas situações históricas e os mesmos grupos sociais. Veja Adão. Adão, em Gênesis 1, é o rei. Não tenho a menor dúvida disso. Já em Gênesis 2:3 é o camponês. Porque é o bonequinho. Você usa o bonequinho em função do projeto retórico que você tenha. Então, para mim, nos textos que nós estamos lendo até agora, Gênesis 16, Ismael é o camponês. Não há nada ali que me obrigue a pegar a tradição, enfiar a tradição no texto e fazer exegese assim. Bem, Ismael é os árabes, agora vamos interpretar o texto. Isso para mim não é exegese. Quando você faz uma exegese, você esquece a tradição, entra no texto e se debate com ele. Não dá para enfiar os árabes ali. Não tem nada que aponte para nada de árabe na narrativa. Na minha avaliação, eventualmente eu estou deixando de ver alguma coisa ou estou vendo demais. Próximo? Obrigado, professor. Faz sentido. Muito obrigado. De nada. Próximo?
Daniel, você trouxe alguma hoje? Ou só veio se juntar aos bons? Não, Oswaldo, não, na verdade eu tinha uma outra ideia sobre o que seria a reunião. Eu pensei que era alguma articulação dentro daquela que você pensou da tradução, de envolver as pessoas e tal. Eu tinha essa ideia. Aí depois que começou, que eu entendi que era mais uma troca de ideias mesmo, mais próxima. E aí é muito legal. Então eu nem cheguei a pensar em alguma coisa nesse sentido, não. Uhum. E também Não, mais para acompanhar mesmo. Estou tentando acompanhar o ritmo da tenda para ver em algum momento se posso ajudar e tal. Tá mais nesse caminho. tá. Mas quando eu convoquei, eu disse isso, é um teste. Eu estou fazendo isso aqui como um teste, é a primeira vez que eu faço. Estava até preocupado de ter gente demais e ser difícil de administrar, mas até que são poucas pessoas, é fácil de administrar. Mas a minha ideia é que a gente consiga botar 200 pessoas numa sessão dessa para a gente discutir mesmo. E isso aqui precisa ser só o primeiro momento, só um start. Mas eu imagino que esse modelo aqui, se não for um curso de hebraico, precisa ser nesse nível aqui. Não, a gente discutir mesmo as coisas que são ditas na tenda, e aí questionar, e aí contrapor, levantar especulação, como se fosse um ambiente de sala de aula mesmo. Mas eu quando eu convoquei esse encontro aqui, isso já estava previsto. Não, entendi, mas a questão do horário também, eu acho que pode ter afetado o volume de pessoas. Sim. Sábado à noite, né? Eu mesmo, por acaso, eu tô livre hoje, mas não é sempre. E essa questão de discutir é legal e ser sobre qualquer tema, né? Assim, tipo, sim. Não é uma coisa muito restrita. Não. Mas, por outro lado, de repente, ter assim, olha, tem um fio condutor. Tipo, vamos falar lá de Caim. E aí dá tempo de ler alguma coisa, pescar alguma coisa, é tudo mais específica, porque às vezes o muito geral também fica meio perdido, assim, né, da gente tocar em algum outro ponto. As coisas que eu pensei agora, assim, enquanto eu estava aqui acompanhando. Mas você não chegou, então, a ver o post em que eu fiz a convocação, não, né? Vi, mas quem disse que eu lembro? Eu vi lá no dia que você mandou, mas eu não lembro. Porque lá eu fiz a convocação e falei que eu ia responder perguntas sobre Gênesis 1:15. Você está sugerindo que seja mais específico? Isso, algo mais... Assim, não é para interditar, é só para dizer, olha, a proposta seria este tema, mas qualquer pergunta é bem-vinda. Porque aí, tendo um recorte mais específico, talvez facilite. Eu também não estou querendo falar por todo mundo, não, tá? É só uma ideia que é minha. Mas nesse sentido, de repente, ter uma coisa mais específica que dê para a gente ruminar um pouco mais, por mais tempo, e também ampliar para outras questões. Ok. Uma última questão? Eu tenho, professor. Quem é que está falando? Joselita. Fala, Joselita. É o seguinte, eu quero perguntar sobre Gênesis, capítulo 8, versículo 22. Eu gostaria de saber o que o narrador está querendo dizer quando ele fala: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O que quer dizer enquanto durar a terra? Todas as vezes que a gente lê a palavra Eretz, que é a palavra que está aí na Bíblia, nunca, em momento nenhum, seja Antigo Testamento, seja Novo Testamento, você pode aplicar ao planeta. Não há nenhuma noção de planeta Terra aí. A palavra Eretz, ela, num primeiro momento, se ela não tem nenhuma qualificação, ela aponta para Judá, se é um judeu usando, ou para Israel, se é Israel usando. Quando surge o período do Império, o Império Persa ou o Império Grego, Judá perde autonomia, já não é mais uma nação autônoma e, na prática, vira um bairro do Império.
isso vai pressionar um uso mais flexível dessa palavra. Terra pode apontar para o império e não apenas para Judá. É engraçado porque quando, nos textos, principalmente pré-exílicos, quando a Bíblia se refere a outra nação, ela dizia terra do Egito, Eretz Misraim, terra da Babilônia, então Eretz Babel, é a mesma palavra, Eretz, mas como está se fazendo referência ao Egito, então Eretz Misraim, terra do Egito. Mas não há uma expressão para o Império Persa. Então, não sei se porque faltava a eles um termo, porque eles podem falar a terra da Pérsia, mas aí é a Pérsia, não é o Império. Se a gente olhar do capítulo 12 até o capítulo 16, que já foram liberados na Bíblia toda verso a verso, há versos em que, com certeza, a palavra Eretz está sendo aplicada ao Império. Por exemplo, quando o texto de Babilônia, da Torre de Babel, diz que Yahvé dispersou os povos da terra e trocou a língua deles. Quer dizer, a Torre de Babel não se refere a Judá, porque se referisse a Judá, significa que os judeus então passariam a falar cada uma língua diferente. Como é uma etiologia para as línguas dos povos babilônicos, egípcios, judeus, etc., significa que está explicando por que os povos, cada um tem uma língua diferente. Mas qual povo? Qual povo? Não é os povos de modo geral, como hoje se imagina os povos do planeta, não, os povos do Império. Os povos que fazem parte daquela grandeza geopolítica da qual Judá faz parte por ser um bairro. Então, terra é isso. Terra, para eles, é a noção geopolítica da nação, e a terra existe enquanto três coisas existirem: o povo, a cidade e o rei. Tem que ter governo, tem que ter povo e tem que ter a construção em si, né? A infraestrutura, o povo e o governo. Antes de eu saltar, isso é provisório. Isso pode ser destruído. Então, você tem uma Jerusalém anterior à destruição da Babilônia. A Babilônia vem e destrói, a destruição pela Babilônia, né? Você tem a Jerusalém pré-exílica. Aí vem a Babilônia e destrói. A terra ali acabou. Em termos bíblicos, a terra acabou quando Jerusalém foi destruída. Porque é isso que é terra para eles. Aí Jerusalém é reconstruída, a terra voltou. Gênesis 1, inclusive, expressa isso, a reconstrução de Jerusalém. Lá na década de 70, já da época cristã, a terra vai ser destruída de novo. Jerusalém é destruída de novo. Como ela não é reconstruída, só resta ao livro de Apocalipse rogar uma praga de que Jerusalém seja reconstruída, e dessa vez ele não quer que ela seja destruída de novo, que a terra acabe. Então o que a praga faz? Diz que não tem mais o mar, as águas dentro das quais, mitologicamente, a cidade afunda quando ela é destruída, porque em termos prosaicos, vem um exército inimigo e destrói a sua cidade. No mito significa que a sua cidade afundou. Por isso que em Gênesis ela sai das águas, e em Apocalipse, como o cara foi muito inteligente, não quero essa água aí de novo não, porque a gente reconstrói Jerusalém e destrói de novo. Acaba com essas águas aí, bota Jerusalém descendo do céu, porque aí ninguém destrói mais. O paralelo para isso, o Joselita, é a expressão na Bíblia, novos céus e nova terra, que está lá em Isaías 65. Como assim, novo céu? É porque céu não é o que a gente pensa hoje. Não tem como ter novo céu. Esse céu está aí desde sempre. E não vai ter outro, é esse que está aí. Mas na Bíblia não.
Céu e terra é uma expressão tradicional para o ecúmeno da nação. Então, enquanto a nação estiver de pé, tem céu e terra. Quando ela é destruída, acabou o céu e terra. Então, o que a divindade tem que fazer? Criar outro céu e outra terra. Porque céu e terra, não vou me cansar nunca de insistir, não tem nada a ver com o que a gente acha que é céu e terra hoje. Céu é o universo e terra é o planeta Terra. Esquece. Por isso que céu e terra, na Bíblia, podem ser criados e descriados, porque eles representam única e exclusivamente a própria nação. E não só em Jerusalém, não. É assim na Babilônia, é assim no Egito. Se você gostar de ler e quiser ler uma antropóloga, eu recomendo você ler Mesopotâmia, a Invenção da Cidade, da Gwendolyn Lake. E tudo isso que eu estou dizendo para ajudar, ela diz para a Babilônia. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, um dos momentos de crise, minha tese de doutorado foi sobre isso, basicamente. Um dos meus momentos de crise foi quando eu fui consultar literatura internacional sobre o que é criação. Como os antropólogos e historiadores tratam criação do Egito? É com a mesma ingenuidade, para não falar estupidez, que os teólogos tratam criação da Bíblia? Não. Você vai ler os caras sérios do Egito, eles sabem que criação é a criação do Egito. Aí você lê os caras sérios que estudam a Babilônia, eles sabem que o Enuma Elis não é criação do universo coisa nenhuma, é criação da Babilônia. Eu falei, perdi minha tese. Não tenho mais tese, isso já está dito. Não, ninguém disse. Chega na Bíblia, congela. Não sei se não enxerga, não sei se enxerga, mas não tem coragem de dizer. Eu sei que o que eu estou dizendo pode checar para qualquer país do Crescente Fértil. No caso da Bíblia, é assim também. Só que hoje eu liberei, por exemplo, o vídeo das 19 horas, o Christoph dizendo, Gênesis 1:11 fala da criação do mundo e da humanidade. Não fala não. Então não tem nada a ver com terra no sentido que hoje as igrejas estabelecem como escatologia, né? A terra vai acabar. Não tem nada disso. Isso aí é alegoria, interpretação equivocada. Enquanto doutrina da igreja, a gente deixa para lá. Mas se a doutrina for defendida como baseada no texto, então está tudo errado, a interpretação está absolutamente errada. Fala, Guilherme. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Professor, eu queria saber se por acaso o senhor saberia nos informar alguma hipótese com relação à etimologia do termo do povo de Raham, né? Pegando o gancho aí com o Mário Liverani, da onde que teria surgido esse termo, qual seria a origem desse termo, desse povo mesmo, se teria alguma ligação com Mitzrayim, com as terras do Egito? Nenhuma ligação, não. Tem ligação porque está numa estela egípcia. O nome aparece lá escrito, está escrito pelos egípcios. Sete I fez uma campanha, juntou o exército, saiu varrendo a Canaã inteira, de sul para norte. Inclusive, eu estava discutindo com um rapaz que ele acha que o Raham não pode estar no sul porque a estela está no norte. Eu falei, mas claro, o Sete I não conquista uma vila, faz uma estela. Ele começa do sul. Aí ele vai subindo. Quando ele vai entrar na Síria, ele para. Fala, não, já deu, vamos voltar para casa. Mas antes de voltar para casa, mete uma estela aqui e bota o nome de todos os povos que a gente encontrou, cobrou imposto, pilhou, fez o diabo. Aí, entre os nomes, aparece Israel está lá, e aparece Raham. Ninguém tem a mínima ideia da etimologia disso. É o nome de um povo que está lá. O que eu acho genial é a sagacidade do Mário Liverani, muito sagaz, muito sagaz. Como ele é italiano, nunca o ditado "se non è vero è ben trovato" foi tão bem aplicado. Porque ele olhou para o termo, olhou Israel, olhou Raham, falou, será se esse Raham... E só podia ter essa sacada quem conhece hebraico. Porque Abraão, como é que um brasileiro vendo Raham vai lembrar de Abraão? Não vai nunca. Agora, ele conhece hebraico. Ele falou, Raham, Abraham, é o mesmo termo.
Raham é o mesmo som e as mesmas consoantes do nome Abraão, Abraham. Aí ele pensou, será se Abraão não é um nome? É uma frase? O pai dos Raham? É uma corruptela? E aí ele postulou, escreveu isso num artigo. Um peregrino que está na Itália localizou o artigo original dele, da década de 70, e aí mandou para mim, mas o que está escrito no Para Além da Bíblia não alterou nada. Ele se citou, né? Ele fez uma coisa que a academia diz para você não fazer. Mas ele está certo, porque ele disse, ninguém cita ele. Ninguém deu bola para ele. Ele escreveu o belo livro Para Além da Bíblia e citou a tese dele. Então, entre o artigo original dele, que está em italiano, e Para Além da Bíblia, que está traduzido em português, não tem evolução nenhuma. Ele manteve a tese dele, e eu acho uma tese formidável. Mas ele não especula qual seria a etimologia, a origem. Ele só diz, será se esse Raham é o povo bíblico que tinha por antepassado aquele que hoje a gente chama de Abraão? Pegando o Mário Liverani, pegando o Israel Finkelstein, eu fiz uma triangulação. Bingo! Você tem Israel no norte, você tem o povo Raham, que eu chamo de Abramita, no sul, cujo pai era Abraham, e o judeu entra depois como um outsider. Seria isso, mas não tem etimologia, não. Agora, eu não estou dando murro na mesa dizendo que o Mário Liverani está certo, não. Eu apostaria minhas fichas nele, mas ele pode estar errado, né? E, professor, considerando que seria comum entre os povos da antiguidade incorporar dentro do seu nome, né, dentro da sua identidade nacional, o Deus principal que era objeto de culto, né, como no caso de El, né, em Israel, e de Yahvé em Yehudá, né? Será que o povo de Raham também tem algum sinal indicativo de que, por exemplo, Ram, Orá, seria o Deus cultuado por esse povo? Não. Não, porque Mitzrayim não tem nome de Deus nenhum no nome. É a principal nação da época e não aparece o nome. Mitzrayim, muito provavelmente, tem a ver com o dual de dois, o Alto e o Baixo Egito, né? Então, não é necessário que todo nome você encontre lá uma... Veja, por exemplo, Moabe. Não tem nome de Deus. Edom. Não tem nome de Deus. Amon. Não tem nome de Deus. Então, não é necessário que o nome do povo tenha o nome divino, não. E como é um nome tão pequenininho, Raham, veja bem, ó, Israel, Yehudá, 3 sílabas. Aí você vai, um nome, Raham? Não acho, mas qualquer coisa seria especulação, porque é o único texto onde aparece esse nome. Raham é naquela estela. Por isso, a hipótese do Liverani é muito frágil. É uma hipótese, não é uma teoria, não tem nenhuma sustentação para além da intuição sagaz dele. E eu não tenho problema nenhum com intuição, desde que ela seja apresentada publicamente como tal. E ele o fez assim, ele postula como possibilidade. Eu só direi que eu nunca li uma explicação que prestasse de Abraão. Nenhuma explicação historiográfica. É do tipo do livro que eu li agora às 19 horas. O sujeito fala lá o que quiser e está ótimo. A explicação do Mário Liverani tem cara de historiografia. Ele rompe com a tradição, mas de um jeito que deixa todo mundo constrangido, porque mostra como somos absolutamente amadores no trato da Bíblia. Mesmo gente experimentada com a Bíblia, é tudo alucinado com a tradição. E o Mário Liverani chegou e, eu achei lindo.
eu diria assim, é um dos momentos espetaculares do século XX. Porque é das poucas vezes, o Israel Finkelstein também, né? Fazer o que Israel Finkelstein fez, de dizer que Israel e Judá são povos diferentes, putz, só que o Mário Liverani tinha feito antes. Mas uma ressalva, né? Mário Liverani pode ter pensado que esse Abraham, o pai dos Raham, e o Raham era o judeu. Não sei se ele postula uma duplicidade entre judeus e abramitas do lado como eu faço. Mas, de qualquer forma, é uma sacada genial que não tem um pingo de gota de tradição. Ele pegou o material arqueológico, a cultura material, juntou conhecimento da tradição bíblica, juntou conhecimento da cultura, da fala daqueles povos. Será se Abraão não é uma corruptela simplesmente de uma expressão? O pai dos Raham? E aí, qual é o nome do pai dos Raham? Seria Isaac? Seria Ismael? Tem tantas possibilidades sobre a mesa, porque não dá para a gente ser ingênuo de achar que, ainda que não seja uma invenção, Isaac eventualmente não seja uma invenção, o nome, Ismael não seja uma invenção, que o texto está dizendo exatamente a tradição, isso é bobagem. O sujeito pode estar pegando o termo da tradição e inventando um uso novo completamente dissociado. Porque se o Liverani está correto, tinha um nome. O pai dos Raham, o Ab-Raham, tem que ter um nome. Mas nós não sabemos, porque Abraão não é um nome. Agora, por outro lado, se tinha um nome, por que a briga foi Abraão? A corruptela já deu anteriormente? Quer dizer, se eu não tivesse saído da faculdade, um artigo que eu ia escrever era isso, problematizar o Mário Liverani a partir do Mário Liverani. Por que a Bíblia não preservou o nome do Abraham? Porque a própria Bíblia já fala Abraham e não fulano de tal, o Abraham. Uma hipótese é de que tantos séculos se passam que ninguém mais sabe nem o nome do Abraham. Mas faz sentido? É uma fragilidade. Um menino que ficou discutindo comigo isso, eu até já gravei 2 vídeos em resposta, foi o único argumento que ele não usou. Mas é um argumento, para mim, decisivo. É a maior fragilidade da hipótese do Liverani. Ué, cadê o nome do cabra? Você vai ficar disputando, eu sou o descendente do teu pai, mas qual é o nome do pai? Mas aí é matéria para historiador e arqueólogo, né? Eu só posso ficar olhando assim e ficar intuindo o que pode ter acontecido. Mas ainda presto meus louvores ao Mário Liverani. Foi genial a sacada dele. É daquele tipo que você diz, puxa, eu queria ter dito isso. Bem, dá tempo para mais uma e é a última. Era para durar 1 hora, já tem 1h20. Se tiver mais uma, eu respondo, senão a gente encerra esse nosso teste de encontro. Fala, Rodrigo. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Prazer enorme estar aqui participando. A minha dúvida, ela talvez um pouco ingênua, ela diz respeito à relação que os judeus parecem ter com os egípcios. Porque ao longo da Bíblia a gente observa que as passagens relativas aos egípcios são um tanto marcadas pela animosidade, né? Tem a história de Moisés, que saiu do Egito levando os despojos e etc. E tem a história da incursão do Abraão quando ocorreu aquele episódio, né? Em que ele pediu para Sara falar que era irmã dele. Aí, aproveitando o gancho que o senhor falou sobre as conquistas de Sete, que varreram a região de Judá, de Israel, levando os despojos, será que
fico intuindo, será que essas histórias de que Abraão saiu do Egito enriquecido pelo faraó, ou que Moisés saiu levando os despojos do Egito, não seria uma espécie de... como se os sacerdotes estivessem se jactando de já ter conquistado o Egito anteriormente, como uma reação a essas agressões que o Egito tinha feito da terra deles? Não sei se eu fui claro. Foi sim. É Guilherme, né? Rodrigo. Não, Rodrigo. Rodrigo, o problema desse tipo de especulação é que você relativiza o tempo demais. A história do Êxodo está sendo escrita no século V. No século V, o Egito é um bairro persa. Já foi conquistado, não manda mais nada. Já tem mais de 200 anos que o Egito não mexe com Judá nem com Israel. Não tem um judeu vivo que sabe o que é um egípcio varrendo o Canaã. Ele não conhece as histórias, a história do Êxodo está sendo inventada, ele não conhece a história de Abraão está sendo inventada, ou seja, está tudo sendo inventado a partir do século V. Você está juntando como se fosse fato. Mas não é fato, é tudo invenção. Ainda tem uma outra questão. Duas observações que a gente pode fazer. A primeira é que o Egito aparece na história do Êxodo porque a tradição de Israel é a saída do Egito. A tradição de um grupo, não de Israel como povo, o povo nunca esteve no Egito, mas há uma tradição de um grupo social dentro de Israel que carrega uma tradição de ter saído do Egito. Amós trata isso. E como Amós trata num contexto de contestação, a tradição parece real. Tradição, não estou dizendo que alguém está dizendo que saiu do Egito, então ele saiu do Egito. Estou dizendo que é real a tradição de ter gente em Israel dizendo que veio do Egito. Porque Amós zomba disso. Diz, grande porcaria vocês terem vindo do Egito. É verdade. Eu trouxe vocês do Egito. Mas também trouxe o filisteu de Caftor, trouxe o cuxita de Cush, que não é Etiópia, é uma tribo ali da Arábia, e eu trouxe os arameus de Kir. Então, como é um texto zombando do Êxodo, é uma boa evidência de uma tradição histórica. Os israelitas tinham dentro de seu contingente populacional, um grupo, uma igreja batista, digamos, que alegava ter vindo do Egito, ainda que Amós diga que esse grupo não adorava Yahvé quando saiu do Egito, o que dá mais credibilidade à tradição. Então, os israelitas são destruídos no século VII, fogem para Jerusalém e levam as suas tradições. Judá nunca se interessou por essa tradição, porque o Êxodo não serve para nada para o judeu. Mas quando os judeus vão voltar da Babilônia, a volta deles da Babilônia para Judá é um êxodo. Então a tradição do êxodo foi recuperada. Sendo recuperada, ela é recuperada a partir da tradição, Egito. Então o Egito está aí porque está na tradição. Mas ainda pode ter um outro elemento, porque quando Apocalipse, por exemplo, está sendo escrito, é óbvio que ele está se referindo a Roma. Mas ele não usa a palavra Roma, fala Babilônia. Por que não fala Roma? Porque há um interdito ali, né? É mais ou menos que cifrado. A Babilônia é praticamente a capital do império. Então pode ser que toda a tradição da vinda do judeu da Babilônia para cá fique muito bem à vontade numa história contada no Egito, porque com isso você não precisa mencionar, de fato, o lugar de onde você vem. Eu não sei se essa segunda hipótese é boa, mas a primeira é inescapável. É o Egito porque o Egito faz parte da tradição do Êxodo desde o século IX.
em Israel, não em Judá. Agora, para não dizer que não tem nada de válido no seu olhar, não resta dúvida que no período pré-exílico, os povos ali de Canaã olhavam para o Egito com uma ambiguidade. Num primeiro momento, num primeiro sentido, com inveja, como muitos brasileiros hoje têm inveja dos Estados Unidos. Os Estados Unidos oprimem o Brasil, o imperialismo dos Estados Unidos faz da gente gato e sapato, tanto quanto o Egito fazia, promove fome, promove empurrar com a barriga a aposentadoria das pessoas, e muito brasileiro adora, o sonho é ir para os Estados Unidos. Então, muita gente em Canaã, o sonho devia ser ir para o Egito. E a outra parcela, como no Brasil, muita gente que tem ódio, eu tenho ódio do imperialismo. Ódio. Muita gente devia ter ódio do Egito. Mas não dá para dizer que ou a admiração do pessoal que acha que o sonho é ir morar no Egito, ou o ódio do pessoal que sabe que grande parte da miséria decorre da atividade do Egito, esteja presente no livro do Êxodo. Não, porque são 300 anos depois. Os brasileiros hoje não sabem o que foi a ditadura. Hoje, com internet, telefone, o diabo, você conversa com sujeito aí, não tem a mínima ideia do que foi ditadura. Como é que um judeu vai saber o que se sentia ou acontecia 300 anos antes sem ter um pedaço de papel? A gente não pode pensar assim, não. Não pode. Não pode pensar assim. A gente não pode sair do mundo doido da igreja, em que o Espírito conta tudo, e lidar com a Bíblia com ingenuidade. Não existe memória histórica nesse nível para um povo que não tem meios de comunicação, não tem escrita, é analfabeto, não tem nada disso. Então, tudo vai ser construído circunstancialmente. Se vai se desenvolver um ódio ao Egito, é na narrativa, é a narrativa que vai produzir o ódio. A narrativa não é fruto de um ódio, ela vai produzir ódio. É o que eu penso. Muito bem, a Claudete tinha levantado a mão, eu vou então dar a voz à Claudete, mas vou encerrar, tá? Então ninguém levanta mais a mão, não. Fala, Claudete. Claudete? Você está mutada, Claudete. Liga seu microfone. Aí na barra do vídeo, clica no microfonezinho. O primeiro símbolo aí embaixo na barra do vídeo. Isso, agora você pode falar. Deu? Agora você está falando, vai. Oi, tudo bem aí, pessoal? Na verdade, assim, eu não tenho pergunta. Eu li muito a Bíblia durante vários anos, tal. Então eu estou naquele processo assim de estar compreendendo e sedimentando o conhecimento, porque até então eu lia assim, como o necromante disse, ingenuamente, porque eu vejo que a gente tem que ter assim um bom embasamento, principalmente histórico, porque a gente não consegue se localizar ali na cronologia, né, dos fatos. Assim, é uma coisa muito difícil. Eu me espantei, assim, quando eu soube o que era fazer exegese, assim, realmente não é para todo mundo, né? Então, eu entrei mais para dizer isso mesmo, que eu estou feliz, estou aprendendo, estou sedimentando o meu conhecimento e tendo uma outra visão do mundo, que assim, rapidinho, eu acho super engraçado, eu entro para ver alguns canais políticos, direita, esquerda, não interessa. Mas aí as pessoas levando assim, problemas, meu Deus, assim, muito, muito pesados, né? Precisamos fazer alguma coisa. Aí você fica vendo as respostas dos participantes, é sempre assim, Deus há de nos ajudar. Deus está tomando conta, Deus proverá. Aí eu fiquei pensando, gente, olha, o pessoal precisava conhecer a tenda, né? Porque
o caminho é outro e é longo, né? A gente tem que perseverar nisso. Era só isso que eu queria dizer, que atende a um trabalho de utilidade pública. Obrigada, Necromante. E boa noite aos meus amigos participantes. Já estamos encerrando. Eu vou reagir com 3 observações à sua fala. Vou começar pela última. Essas respostas é a prova indiscutível da função da religião. A função da religião é controle social. Então, diante de qualquer crise que pudesse pôr os corpos em movimento, vem a fé e diz: Deus está no controle e ninguém se mexe. É para isso que serve a religião, em última análise. Você usou uma expressão que eu acho que você não deve usar. A exegese não é para todo mundo. A exegese é para todo mundo. Desde que a pessoa, como você está fazendo, reconheça que não é brincadeira, é uma atividade muito difícil, porque você tem poucos elementos na mão e precisa trabalhar muito com a cabeça. É mais ou menos como um malabarismo. Você fica jogando os malabares para o ar e não pode deixar cair. E tudo tem que fazer sentido com todas as peças se movendo ao mesmo tempo. Exegese não pode ser assim. Você pega um texto, resolve um texto. Resolvi um texto, agora vou resolver outro. Isso não existe. Você tem que resolver ao mesmo tempo, olhando para todos os textos ao mesmo tempo. Então, é difícil, mas é para qualquer um. Desde, por exemplo, é muito mais difícil tocar piano. Eu acho muito mais difícil tocar piano do que fazer exegese. E tem gente que toca piano, fecha o olho e toca. Desde que você se dedique e que você ame, exegese é para quem ama. Você sabe quem ama só de ver. E aí quem não ama, você sabe que não ama porque você sabe que o cara não dá conta. E não se diminua, porque não sei se você assistiu ao vídeo de hoje das 19 horas. Foi de propósito. Eu gravei o vídeo hoje de manhã para ter um vídeo justamente sobre o nosso assunto aqui. Um dos principais especialistas de Bíblia do planeta, Christopher Ulliger, não é um Zé Ruela, é grife. Ele escreve para todo mundo no planeta ler que Gênesis 1:11 é a história da humanidade. Ninguém pode dizer uma besteira maior do que essa. E está dito por um sujeito que é badalado e louvado por todo mundo como se fosse um especialista. Ele é um especialista, mas de Gênesis 1:11 está falando bobagem. Então vocês não devem se diminuir. Vocês tiveram o pior cenário possível para lidar com a Bíblia. São brasileiros, a nossa educação é horrível, e não estou culpando os professores, mas a nossa educação é horrível. A igreja brasileira não tem adjetivo para ela, é abaixo do desprezo. Um colega meu, professor da faculdade, que é da Igreja da Escócia, ele fica horrorizado. Ele fica: Oswaldo, isso é um manicômio. E ele está falando de gente que é nata. Oswaldo é um manicômio. Por quê? É um manicômio. Ninguém sabe ler Bíblia, ninguém sabe de nada. É um achismo, um chute. É um negócio, é um espetáculo dantesco. É uma aberração total. E vocês estão no meio disso. Então vocês não têm que se diminuir, não. Vocês têm que saber que vocês estão entrando numa maratona. O tiro de largada foi dado há 3 dias atrás. E é uma maratona. O cara com 40 minutos termina a maratona. Ou seja, a dificuldade de vocês é circunstancial. Para um europeu que teve uma formação muito melhor do que a nossa, que está numa igreja que não fala as imbecilidades que a igreja brasileira fala, a igreja brasileira é um poço de imbecilidade e ignorância. Não existe nada no planeta perto disso, a não ser as igrejas iguais às brasileiras. Mas a igreja europeia não é nesse negócio. É um manicômio. Manicômio.
Então não dá para as pessoas sair desse ambiente, dar de cara com a exegese e sem falsa modéstia. Vocês estão pegando um exegeta de verdade. Se vocês pegassem um falso exegeta que tem por aí, vocês não iam sentir tanta dificuldade. Porque o que ele faz é mais ou menos teologia. Está cheio de exegeses por aí que é teologia pura. Aí você até dá conta, porque ele mexe com texto como o pastor mexe. Agora, do modo como eu faço, que desmonta a bodega toda, se vocês não ficarem tontos, no sentido mesmo de perder o sentido, é porque você não está entendendo. Então, vocês estão num ambiente que é absolutamente exigente e rigoroso, porque eu não vou descer a exegese ao nível de vocês, o nosso propósito é vocês subirem ao nível de exigência da exegese, porque eu não vou ser condescendente com vocês, eu odeio elitista, eu não posso tratar vocês com condescendência, o que dá para eles, vamos fazer de conta que... Não, isso é falta de respeito, eu respeito vocês, eu sei que a maior parte de vocês não vai querer se dedicar à exegese, não precisa. Para que serve a exegese? Então, alguns vão fazer por diletantismo e outros vão fazer, porque vai olhar no meu olho, vai olhar minha barba. Esse cara aí fez, por que eu não posso fazer? Claro que pode. Qualquer um pode. Agora, pergunte Bel. Bel está aí caladinha. Pergunte Bel o preço que eu paguei para conseguir fazer isso. Você tem que dedicar tempo, é muito, 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 muito tempo. E olha que aqui houve 2 provocações que eu falei, não dá para bater martelo, não tenho certeza ainda, porque é realmente muito difícil, mas não se diminui, não. Eu aposto em vocês. Aquela minha fala de a gente construir uma comunidade cognitiva de longo prazo, acredito nisso. E o crescimento é exponencial. O difícil, Claudete, é você tirar aquele vício de leitura de igreja e conseguir dar ordem para o seu cérebro para você ler do jeito exegético, digamos assim. A hora que você fizer isso, você não percebia que estava evoluindo, aí você começa a captar. Chega uma hora que você... Peguei. Tem que treinar o movimento do olho, o movimento do cérebro. Então tem que insistir, porque às vezes você acha... É mais ou menos como caminhar e perder peso. Né? Você caminha, aí, no dia você não vê que perdeu peso. Uma semana não perdeu peso. 2 meses. Você vai abotoar a calça e o cinto, você já tem que começar a apertar, porque o cinto, a calça vai cair. Chega uma hora que você percebe, mas tem que ter paciência. Você quer falar de novo, Claudete? Só agradecer. Obrigada, professor. Boa noite. Tá bom. O Robson está fazendo de conta que não ouviu, que eu falei para ninguém levantar a mão? Fala, Robson. Eu ouvi bem, professor, mas tecnicamente a Claudete não fez uma pergunta, então sobrou uma pergunta. Mas pode ficar para a próxima live, não tem problema. Não, faça. Qual é a pergunta? Na verdade, professor, não é bem uma pergunta. É um pouquinho com base, assim, até no que a Claudete falou. Como na narrativa do Gênesis tem Elohim, para aqueles que criam no politeísmo, e aí os judaítas vêm e, para se diferenciar, tiram desse monte de deuses e põem o nome de Yahvé, para dizer que esse é monoteísta e praticar a monolatria. Eu já vi até um vídeo, uma aula do Senhor a respeito, que quando lá na frente Jesus vai falar Elohim, Elohim, não seria para quem fez ali o Novo Testamento, para quem compilou o Novo Testamento, não seria uma falha ter colocado para quem seria um mono, clamar para alguém do monoteísmo? É mais um comentário que eu gostaria de ouvir do senhor, porque lá na outra aula eu não consegui pegar totalmente a ideia dessa narrativa que vem lá do Gênesis, do politeísmo e do monoteísmo, que eles fizeram lá para frente para o Novo Testamento. Mas Gênesis não é politeísta.
Gênesis 1 é ambíguo, porque o fato de você ter um Deus criador não estabelece que você é monoteísta. Na Babilônia eles são politeístas, mas é um Deus criador. No Egito eles são politeístas e tem um Deus criador. Então você pode ter uma narrativa politeísta. Gênesis 1 poderia perfeitamente, eu não chego a fazer, mas não me surpreenderia de alguém postular que o texto de Gênesis 1, mesmo Elohim sendo singular, ser escrito numa plataforma politeísta, tipo Akenaton, por exemplo. Mas, tirando esse texto de Gênesis 1, os textos posteriores, porque Gênesis 1 é século VI, os sacerdotes não tomaram poder. E eu confesso que eu não estou seguro de o pessoal da Babilônia ter voltado monolátrico. Não estou seguro. Para mim, Zorobabel volta politeísta. Mas nem gravei vídeo sobre isso ainda. Mas século V, a partir do momento em que os sacerdotes tomam o poder, aí não tem. Aí é não monoteísta, mas monolatria. O Templo de Jerusalém é monolátrico. E todos os textos serão monolátricos. Tem um ou outro texto do Antigo Testamento que a gente poderia aceitar, discutir, se ali já há uma expressão monoteísta. Tem um texto ou outro no Deutero Isaías. Mas, tirando isso, os textos são politeístas, como Deuteronômio 32, é politeísta, mas monolátrico. No caso de Deuteronômio 32, diz Elion distribuiu os deuses e Yahvé fica com Jacó. Então, apesar de ser monolátrico, Jacó fica com Yahvé, ou seja, o judeu vai adorar Yahvé, o texto reconhece que quem permitiu isso é Elion, que fez o mesmo com todos os deuses do império. Mas os textos são monolátricos. E no Novo Testamento não há menor possibilidade, qualquer sombra de polilatria. O texto o judeu não é monoteísta, estritamente falando, ele reconhece os outros deuses, mas ele não presta culto, não presta obediência, não presta satisfação. Eu acho que é um pouco imprudente a gente tratar o Novo Testamento como monoteísta, mas seria imprudente não tratar como monolátrico. O culto é só a Yahvé, mas eles não deixam de reconhecer a existência dos outros deuses. O problema dos judeus com a Grécia não foi porque os judeus não admitiam os outros deuses, eles se recusavam a adorar. É completamente diferente. Então, se a gente não fizer a distinção, a gente pode confundir os termos e, inclusive, confundir a cultura da época. Acho que os judeus tiveram uma relação tão amistosa com os persas, mas tão amistosa, justamente por isso, porque os persas permitiram ao Templo de Jerusalém fazer o que quiser. Então, o Templo de Jerusalém inventou a monolatria, impôs para a população, e os persas nunca impuseram a obrigação dos judeus adorarem o Deus do império como reconhecimento. A prova de que você se submete ao imperador é adorar o Deus nacional. Os gregos fizeram isso, exigiam a adoração aos deuses do império como prova de submissão ao império. Aí deu ruim. Mas não significa que, primeiro, sejam monoteístas, não necessariamente, uma coisa não tem necessariamente nada a ver com a outra, mas também não significa que não sejam monolátricos. São monolátricos. E só corrigindo, no Novo Testamento não fala Elohim, Elohim, é Eloi, Eloi, ou Elohi, Deus meu, e não Elohim. É um texto falando de um. Aí o pessoal fala, ele clamou por El. Não está clamando por El coisa nenhuma. No Novo Testamento, El é designação de Deus. El já virou um termo. E aí Elohi não Eli, né? Não é Elohi, é Eli, Eli. Deus meu, por que me desamparaste? Não é Elohim. Então, nem aí
a qualquer laivo de polilatria, mas politeísmo, sim. Os judeus reconheciam os deuses do império, só não adoravam. Só não admitiam prestar culto para eles. Muito mais claro agora, professor. Muito obrigado. Isso é o problema de ler essas traduções que escreve Elohim lá, né? A gente fica com esse vício na cabeça. Muito obrigado. Mas tem alguma tradução que coloca Elohim lá na fala de Jesus? Eu acho que a minha aqui deve colocar. Eu vou até pegar ela aqui, tá aqui Depois em cima, você aqui na minha checa. cabeceira. Eu não me recordo, aqui. não. Eu não me recordo, não. Muito bem, gente, vamos terminar então? Depois o vídeo vai ser liberado como vídeo gravado, e quando vocês identificarem o vídeo, deixem o comentário de vocês, me digam o que vocês acharam, se vale a pena a gente manter alguma coisa desse tipo, adaptando alguma coisa segundo a sugestão do Daniel. Deixem as observações de vocês, as impressões, as sugestões. Vamos ver se a gente faz isso de vez em quando para estreitar as nossas relações. Boa noite para vocês, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.